Ai, enfim, eu sou muito grata ao Senhor por nossa família, viu? Sim, amor, vocês são um grande presente de Deus em minha vida, sabe? Mas eu estou lendo aqui na Bíblia e vendo a história de Jesus. E acho que o nosso meninão está na idade de saber certas coisas, sabe? Acho que seria bom para ele crescer sabendo que ele tem um outro pai que ama ele muito. Eu acredito que depois disso ele vai amar muito mais a Páscoa ainda, sabe? Ah, com certeza. Assim, na realidade, eu acho que já passou esse tempo. A gente já deveria ter contado para ele essa história. Mas tudo bem, tudo tem seu tempo, né? Então... Nossa, eu fiz um tanto de gol hoje. Oi, mamãe, tudo bem? Oi, filho, tudo bem? Você? Oi, papai João, como é que o senhor tá? Eu estou bom, e você? Hoje é dia de Páscoa, você sabia? Sabia, por isso que sua mãe está preparando uma comida muito boa pra gente hoje. Isso. E vamos ter algo muito especial à mesa, você vai ver só. Entendi. Mas é que eu tava conversando com o Heitor e com o Thiago, e eles me contaram que lá na casa deles, a Páscoa é tradição de enfeitarem com coelhinhos, e eles até ganham algo de chocolate. Aí eu pensei que você tinha esquecido, porque eu não vi nada até agora. Sim, campeão. Chocolate deixa tudo muito mais gostoso, né? É muito bom o chocolate. Filho, Né? você lembra ontem, quando a gente foi dormir, mamãe conversou com você antes de orar e falou assim: Júnior, amanhã vai ser um dia muito especial, você está lembrado? Então, é mais ou menos isso. Hoje é um dia muito especial. A Páscoa é um dia especial. Ainda mais quando você tem chocolate, não é, mamãe? Exatamente, chocolate é muito bom. Mas a Páscoa não é sobre chocolate, muito menos sobre coelhinhos fofinhos, né? Ué, papai, então sobre o que mais seria? Amor, eu acho que está na hora. Chegou aquele momento. Filho, você está na idade e eu acho que esse é o momento, sabe? Da gente te explicar algumas coisas mais importantes da Bíblia, da vida, tá? E uma delas é o verdadeiro sentido da Páscoa. Filho, um dia a nossa família teve um encontro, sabe? Um encontro que transformou as nossas vidas. E nós conhecemos um Deus que nos amou, que nos ama e que entregou o seu Filho por nós, para morrer na cruz por nós. E sabe, depois desse encontro, nós nunca mais fomos os mesmos. Ué, mamãe, isso é a Páscoa? Mais ou menos, amigo. Você lembra de todas as histórias que nós já contamos para você a respeito de Jesus? Acho que sim. Ele era serralheiro, não é? Tinha 2 amigos? Serralheiro não, ele era carpinteiro e tinha 12 discípulos, tá certo? E esses discípulos andaram com ele aprendendo sobre muitas coisas que ele viveu aqui. Ah, sim, tô lembrando. Então, é sobre isso que eu vou te falar hoje. Tá pronto para ouvir? Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu
castigo nos traz paz, e a esperança não se vai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. No fim do amor se entregou em nosso lugar. És um cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos maus, derramou sua vida pela morte, provando a ira amarga, a luz da sua luz e graça e nos fazer viver. Ainda bem que finalmente chegamos a Cesareia. Foi uma longa caminhada e meus pés já estão doendo. É melhor contemplar do que reclamar, viu, Pedro? Olha só, que tal isso? Que tal a gente pensar nas coisas incríveis que o mestre pode fazer por aqui, hein? Não estou reclamando, João, mas você viu aquela multiplicação de pães? Como ele fez aquilo? Será que teremos mais disso? Sério, eu não paro de pensar sobre aquele sermão onde ele falava dos fariseus e como a gente devia tomar cuidado com os ensinamentos dele. Ah, aquele momento foi incrível mesmo, sabe? Eu fico pensando às vezes como que ele consegue falar sempre a coisa certa no momento certo. Olha, seja bem-vindo. Quem os homens dizem ser o filho do homem? Mestre, alguns dizem que seja João Batista. Outros dizem que é Elias ou Jeremias. Tem aqueles também que dizem ser algum dos profetas. Entendo. Mas, e vós? Quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que estás nos céus. Ai, que engraçado. O mestre perguntar pra gente quem ele é. Nós que somos tão pequenos e de conhecimentos tão limitados. Mas saber quem é verdadeiramente o Filho do Homem foi, de fato, libertador para todos nós. Porque era necessário que nós o conhecêssemos primeiro, para então nos reconhecermos nele. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo, Ele é.
deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. O maior do meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Filho, este é Jesus, que é o nosso Salvador. Ele sempre esteve rodeado de pessoas de todos os tipos, sabe? Em hipótese alguma, meu filho, ele escolheu quem quer que fosse. Andou com seus discípulos, transformou a vida destes e de quem mais cruzou o seu caminho. Ele não tinha beleza e nem formosura, mas o que atraía as pessoas era o seu amor, sabe? Sua graça, sua misericórdia, sua acessibilidade, seu jeito simples de falar de Deus e das coisas do reino de Deus. Como disse o filho, ele transformou a vida de muitos através
palavras e também no testemunho dele, o que sua natureza humana permitia fazer. Mas como Deus encarnado, ele pôde oferecer cura e transformar a vida de pessoas através de milagres que só Deus Todo-Poderoso seria capaz de fazer. É mais um dia sem encontrar esperança. E as minhas forças já se perdem. Há 12 anos, as primeiras gotas de sangue vieram. E eu achei que fosse algo normal. Mas não. Elas continuaram crescendo até se tornar um oceano de fracasso dentro de mim. Alguns dizem que é maldição, outros que é normal e que logo vai passar. O mau cheiro que ficou em minha casa e as vergonhas expostas no rosto de cada pessoa que me olhava naquela situação. As lágrimas decidiram dançar sobre o meu rosto. A saúde, ela se despediu do meu corpo e parece que nunca mais vou voltar a morar dentro de mim. Que mal eu fiz pra merecer tamanho castigo. Ninguém pode imaginar o que já passei. Ninguém. Mas isso vai passar, eu sei que vai passar. Eu vou encontrar um boticário, um curandeiro que possa me ajudar. Isso vai passar. O que essa mulher imunda está fazendo aqui? Segundo a lei de Moisés, tudo que ela tocar sonará impuro. As roupas que ela veste, a cadeira que ela senta, até mesmo a cama que ela dorme, tudo é impuro. Nós não podemos permitir que Cafarnaum seja infectado com a mesma maldição que essa mulher. Não mesmo. E essas são as palavras do meu Pai. Se vocês crerem em mim, também crerão no Pai, pois eu e ele somos um. Esse é o Yeshua. É ele, eu já ouvi falar. É Jesus. É o homem que cura, Jesus. Não. Eu não posso mais acreditar nessas mentiras. Se nunca deu certo, por que daria agora? Não. Ah, Jesus. Mas há uma esperança em seu olhar. E eu posso sentir. Há uma esperança em seu olhar. Eu posso acreditar. Sim, nem que for pela última vez, eu posso acreditar que ele pode me curar. Eu tenho fé. Nem que for pela última vez, ele pode me curar. Se eu apenas Vai,
Mestre, a multidão te aperta e te obriga, o senhor pergunta quem te tocou? Alguém me tocou, Pedro. Eu senti. De mim saiu virtude. Quem me tocou? Fui eu, mestre. Fui eu. Perdoe-me. Mas há 12 anos eu sofro desse mal. Eu já não sou conhecido pelo meu nome, mas sim por impura. Filha, a tua fé te curou. Vai em paz. Me curou? O Senhor me curou? Vejam, eu fui curada. O Senhor me curou. Oh, Jesus. Se eu apenas te tocar, eu sei, eu sei. Te tocar, eu sei, eu sei. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Aleluia, Jesus me curou. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Eu fui curada, vocês podem ver, Jesus me curou. Eu fui curada, aleluia, Jesus me curou. Após muitos feitos do Mestre e seus 3 anos de ministério, é chegada a hora.
em verdade vos digo, que um de vós me trairá esta noite. Não serei eu, Senhor. Não seria eu também, mestre. Quem me trairá, come comigo esta noite. Na verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor se ela não tivesse nascido. Rabi, eu sei que não sou eu. Sim, és tu. Esse é o meu corpo, que é dado por vós. Tomai e comei. Esse é o meu sangue, o sangue da aliança. Fazei isso em memória de mim. Pois este é o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco, no reino de meu Pai. Esta noite, todos vocês irão me abandonar, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão do rebanho. Mas, todavia, após a minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonaria. Em verdade te digo, Pedro, que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Ainda que seja necessário morrer contigo, morrerei, mas nunca te negarei. Nem eu, Senhor, eu jamais te negarei. Também não, Senhor. Naquela noite, Jesus se encontrava sozinho e desamparado por seus discípulos, sabe, meu filho? Judas já o havia traído para os sacerdotes e os fariseus, trocando Jesus por um pouco de dinheiro. E ele, em momento de conversa com Deus, seu Pai, pediu para que fosse afastado dele aquele fardo. Mas Jesus sabia que aquela era a vontade de Deus, que ele fosse morto no lugar de cada um de nós, principalmente você e eu, meu filho. Jesus estava disposto a se entregar, sofrer a maior humilhação na terra por amar a humanidade. Mas tudo que ele ensinou e disse foi se cumprindo.
mulher eu não conheço. Este rapaz estava com Jesus, o Nazareno. Estou dizendo a vocês, eu não conheço. Estava assim, percebemos pelo seu jeito. Estava com Jesus. Estou dizendo a vocês, eu não conheço esse homem. Crucificação do meu Jesus me faz sentir no coração a grande dor que ele sofreu ali na cruz. O condenaram sem nada fazer, ficou calado, padeceu, levando sobre si o meu pecado seu. Trocaram-me o Barrabás, o açoitaram, desprezaram, o levaram para a morte e uma coroa de espinhos colocaram em sua cabeça, zombavam e diziam: eis aí o rei dos judeus. Bateram em sua face, feriram o mestre, levaram pra crucificação. Crucifica, crucificar, crucifica, crucificar, crucifica, crucificar, crucifica. Não, 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 mestre, não. Meu Jesus.
estava morto, um dos soldados perfurou sua costela com uma lança. Depois disso, José, um dos seus seguidores, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos assim o fez, meu filho. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E no mesmo jardim que Jesus foi crucificado, ele também foi sepultado. Depois dessa tragédia, o luto consumiu o coração daqueles que um dia o seguiu. Por causa da festividade judaica, eles não poderiam ficar ali no sepulcro. Imagina, meu filho, como estava o coração dos discípulos durante esses dias. Assim como Pedro, sabendo o que tinha feito com Jesus, negando-o. Mas ainda de madrugada, com a chegada do primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro e se depara com o túmulo vazio. Onde estão os anjos? Voltem aqui. O que fizeram com o meu Senhor? Onde colocaram o seu corpo? Já não bastam as noites onde a insônia tem me perseguido. Agora eu vou ter que lidar com a dor também de não saber onde está o seu corpo. Por quê? Por que mataram meu Senhor? Ele foi o primeiro a me amar de verdade. Ele foi o único a enxergar em mim tudo aquilo que nem eu mesma conseguia ver. A culpa me algemou, os demônios me perseguiam. E ainda assim o Senhor esteve comigo, me alcançou, restaurou minha vida. Como tiveram coragem de apagar a luz do mundo? Por quê? Por que mataram meu Senhor? Por que choras? Por que levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram? Já disse, o meu Senhor, você é o jardineiro. Se o levaste, por favor, me diga onde o puseste e eu mesmo irei buscá-lo. Eu quero pelo menos cuidar do corpo do meu Senhor. Meu Deus, eu não posso permitir que tudo isso aconteça. Já sentiu o cheiro das flores? Maria. Rabone, mestre, é o Senhor? Mestre, é o Senhor? Eu não acredito, a minha esperança estava se findando. Nós precisamos contar a toda Jerusalém que o Senhor está vivo. Maria, não me detenha. Eu ainda não fui para lá. Como eu pude duvidar? A sua promessa ao terceiro dia, agora eu entendo, meu Deus. Bom, vai até os nossos irmãos e diga que eu estou vivo e que vou para meu Deus. O teu Deus, o nosso Deus, o vosso Deus. Sim, mestre. Eu vou falar em toda Jerusalém que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou, que o mestre vive. Jesus ressuscitou. O Senhor está vivo. Ele vive.
mortos andando? Seja rude, Jairo. Boa tarde. Para onde estão indo? Para Emaús. Ah, eu também estou indo para lá. Nós vamos ter uma longa caminhada pela frente. Vamos. Aproximadamente 3 quilômetros. 3 quilômetros debaixo desse sol parece uma eternidade. De eternidade eu entendo. Seguidor de Yeshua, ele falava muito sobre a eternidade, mas infelizmente não está mais entre Só de pensar que ele não está mais entre nós, chega a dar um nó na garganta. Ele era muito sábio. Todas as suas palavras eram sabedoria. nós. Olha, Jairo, eu não sei se conseguiremos superar a sua falta. Mas por que tamanha tristeza? Deve ser o único forasteiro em toda a cidade de Jerusalém que não ouviu sobre as terríveis coisas que estão acontecendo aqui. Quais Sobre coisas? Jesus. Aquele profeta de Deus que fez milagres poderosos. Sim, ele era um grande mestre, o enviado de Deus. Ah, o enviado de Deus. Sim, mas os principais sacerdotes, nossos líderes, corrompidos, o levaram até Pilatos e o crucificaram. Como podem matar um homem que não cometeu crime algum? Nós acreditávamos que ele era o Salvador, o Messias, que viria resgatar o nosso povo de Israel. E não era? Se era, nosso resgate se perdeu, pois não está mais vivo para realizá-lo. Mas e se pudessem vê-lo? Talvez ele esteja aqui por perto. Você também acredita na conspiração de que ele está vivo? Precisa crer, Jairo. Isso é verdade. Sim, Jesus está vivo. Isso é verdade. Será? Sim, hoje pela manhã, Maria Madalena foi até o sepulcro e disseram que estava vazio. E ela ainda disse que conversou com Jesus. Com Jesus? Sim, com Jesus. Não é possível, você está mentindo. Ora, tá me chamando de mentiroso, Jairo? Se você está contando mentira, Hoje também alguns dos nossos homens foram até lá e comprovaram a mesma coisa. Jesus está vivo, Jairo. Desculpe minha intromissão, mas vocês não estão sendo insensatos? É tão difícil assim crer nas Sagradas Escrituras que dizia que ele precisaria vir, sofrer e ser moído antes de entrar na sua glória? olha, Senhor, me desculpe, mas nem tudo que está nas Escrituras é literal. Fé, Jairo. Você precisa ter fé. Crer pela metade não é uma opção, Jairo. Mas todavia agradou o Senhor que ele sofresse, disse o profeta Isaías. Davi também disse que suas mãos foram furadas. Está tudo profetizado. Olha, pode até ser verdade, mas eu confesso que é muito difícil acreditar nessa história toda. Fé, Jairo. Você precisa ter fé, Jairo. Olha, já estamos chegando, irmãos. Graças a Deus, vamos. Não. Fiquemos. Já está tarde. Precisamos descansar um pouco. É verdade. Vocês podem nos ajudar aqui? Sim, claro, eu te ajudo. Algumas coisas aqui para acender um fogo. Forasteiro, sabes os truques de acender fogo? Se me perguntasse sobre carpintaria, eu saberia responder melhor. Forasteiro, carpinteiro? Interessante. Que fome. Teria algo aí para comer? Creio que temos sim. Eu trouxe algumas coisas para Ótimo. Só vem aqui um minuto. Eu acho melhor mandá-lo embora, hein? Jairo, não seja rude. E o suficiente para nós todos. Jairo, não seja egoísta. Lembre-se dos ensinamentos do profeta do deserto. Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tenha. E quem tem de comer, Eu acho melhor eu ir embora. Não. fica. A gente pede desculpa, a gente tem o suficiente sim, a gente pode dividir. Temos alguns pães aqui. Poderia orar por nós? Encontramos muita sabedoria em suas palavras. Senhor, graças te damos por este pão, a nossa mesa. Baruatá, Donai, Nazareno? Yeshua! Nazareno, onde está? Eu sabia que conhecia aquela voz. É por isso, Jairo, que meu coração ardia enquanto ele explicava sobre as escrituras durante o caminho e agora no partindo pão. Não é possível, vamos contar para todo mundo em Jerusalém, vamos. Jesus está vivo! Sim, ele está vivo!
Jesus está vivo. Sim, Ele está vivo. Eu sabia que Ele estava vivo. Era perceptível, todas as histórias contadas, tudo que estava acontecendo era verdade. Ele estava no caminho conosco. Mas parece que nossos olhos estavam cerrados e nós não conseguíamos ver. Nós não conseguíamos sequer sentir a sua presença. Mas o Mestre nos encontrou nessa noite. O Senhor Jesus nos encontrou nessa noite. Ele nos encontrou pelo caminho. Ele é o caminho. Jesus é o caminho. E Ele está aqui por você e por mim. O Senhor marcou um encontro com você nessa noite também. Não foi à toa todo esse sacrifício. Ele prometeu que ressuscitaria. E Ele ressuscitou e Ele está entre nós. Sim, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nos arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Sim, Jesus está vivo.
após sua aparição aos seus seguidores por 3 vezes, foi um momento de festa, pois o rei havia ressuscitado. Cada lágrima derramada e cada sofrimento haviam se passado, e agora o Redentor habitava entre nós. Jesus ainda ficou por 40 dias com seus discípulos, e cada dia que se passava, os seus corações se angustiavam, pois o Mestre voltaria ao Pai. Mas Jesus trouxe alento aos corações dos seus discípulos e disse sobre a promessa da vinda do Espírito Santo, pois o Senhor nunca abandonou o seu povo, e após a sua ida ao Pai, isso não seria diferente. A promessa era que o Senhor iria preparar um lugar para todos aqueles que o aceitaram, e o Espírito de Deus viria habitar em cada coração, até que Ele voltasse e nos levasse para a glória eterna ao lado de Deus Pai. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu vou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele.
E aí, meu filho? Entendeu tudo? Júlio, você conseguiu compreender toda essa história direitinho? Sim, mamãe. Tá tudo bem eu ficar sem ganhar chocolates. E realmente, né, meu filho? Não é sobre chocolates. Muito menos de coelhinhos fofinhos, né? Eu sei, papai. O verdadeiro significado da Páscoa é sobre Jesus ser o nosso único Salvador. Isso mesmo. Então, amor, eu acho que nós podemos começar a nossa ceia, né? Mas antes, você pode fazer uma oração pra gente? Eu acho ótimo. Vamos fazer sim, mas vamos fazer primeiro um momento de gratidão. Sim, então eu quero começar. Eu quero agradecer ao Senhor por Ele me permitir mais um ano de vida, para estar aqui com vocês nesse momento. Eu quero agradecer também, meu Deus, porque um dia eu pude te conhecer e o Senhor transformou toda a minha vida. Amém. Eu agradeço também por, mesmo em meio às dificuldades, Deus continua nos sustentando, nos dando forças na caminhada. Ele nos trouxe provisão em todas as áreas. Eu quero agradecer a Deus porque Ele me deu uma família muito abençoada, porque hoje eu descobri o verdadeiro significado da Páscoa e eu também entrego a minha vida a Jesus. Amém. Glória a Deus. Então acho que você pode orar, né, amor? Assim, vamos orar então? Senhor Jesus, nessa noite nós queremos te agradecer, lembrando do sacrifício naquela cruz, porque através dele, hoje nós temos vida. O Senhor se entregou por amor a nós e nós também devemos retribuir esse amor, amando ao Senhor acima de todas as coisas, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, no nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor. Onde, Deus, onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Antes do início era o Verbo, e o Verbo habitou entre nós. Quem é você nessa história? Seja como Maria e fale para todos que eu estou vivo e continuo salvando e restaurando. Me encontre nos seus caminhos, esteja sensível ao abraço de uma mãe, o sorriso de uma criança, aquilo que palpita o seu coração. Eu morri para te dar a vida eterna. Estou preparando um lugar para que juntos estejamos para sempre. Consegue me ver na tua casa? Consegue me ver assentado na mesa? Meu sacrifício naquela cruz foi para te trazer para bem perto de mim, para que juntos tenhamos comunhão. Eu te amo. Esta é a nossa Páscoa, nos lembrarmos do seu sacrifício e da sua ressurreição, porque hoje nós somos livres. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha família, por ser Emanuel, Deus conosco. Obrigado, Jesus. Amém. Ele
Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Nossa boa noite a todos. Esse dia é um dia muito especial para nós. Dia que nós comemoramos a morte daquele que trouxe vida, daquele que nos salvou, daquele que tem transformado os nossos corações. Essa história não começa com um ovo de chocolate, não começa com um coelhinho, por mais lindo que ele seja. Começa com um povo escravo numa terra distante por mais de 430 anos. Deus levanta um libertador para aquele povo. Deus queria salvar o seu povo, o povo de Israel. Deus levanta Moisés e coloca ele para falar com o enviado do demônio. Faraó não se rende, Faraó não se entrega. O Senhor manda 10 pragas. Em cada uma dessas pragas, o Senhor ele humilhou uma divindade egípcia. Na 9ª praga, aquela dos 3 dias de trevas, eles ficaram em trevas durante 3 dias e eles não conseguiam se mover. Ninguém conseguia sair do lugar, ninguém via ninguém. Faraó mandou um recado para Moisés, dizendo que ele ia mandar matar todo o povo hebreu por causa disso. O Senhor, pleno em justiça, e por mais que a sua mente não consiga compreender isso, o Senhor dá um recado através de Moisés para Faraó: você vai matar o meu povo? O povo de Israel é o meu primogênito. Então eu vou entregar nas suas mãos, Faraó, a 10ª praga. Eu vou matar o primogênito de cada família egípcia aqui. O Senhor dá um ritual, entrega um ritual para Moisés, de uma forma pedagógica, dizendo para aquele povo e para os egípcios que ele era Deus.
e que Ele cuida daqueles que são seus. Ele entrega o ritual para Moisés lá em Êxodo capítulo 12, detalhadamente. Pede para Moisés para que cada família pegasse um cordeiro de 1 ano de idade, aspergisse o sangue e passasse nos umbrais das portas, para libertar a família que era dele. Ele passa na verga da porta e nos umbrais de cada porta, fazendo 3 figuras, que se você pegar cada uma das 3, nós vamos montar uma cruz. E diz para eles: olha, cada um, quando fizer isso, vai ficar até a outra manhã sem sair de casa, e vai passar um anjo da morte. Esse anjo da morte vai matar a família, o primogênito da família, que não tiver aquele sangue passado nos umbrais e na verga da porta. E o Senhor diz que Ele mesmo, estaria em cima de cada casa, protegendo aqueles que são seus, para que o anjo da morte não matasse aquelas pessoas, o primogênito de cada família. E o Senhor assim o fez. Tudo isso nós conhecemos como uma história estranha, um ritual estranho, mas era a forma que Deus encontrou de forma pedagógica ensinar o povo de Israel que mais à frente haveria de vir aquele que João Batista disse que não era digno sequer de retirar as suas sandálias, aquele que João Batista chamou de Cordeiro Santo, aquele que João Batista disse que tiraria o pecado do mundo. Esse era Jesus. Aquele ritual apresentado em Êxodo capítulo 12 é um ensinamento do Senhor apontando para Cristo, tendo Moisés como um tipo de Cristo, tendo o Egito como a nossa vida secular. Você que está lá fora, escravo do pecado, assim como o povo de Israel, ainda escravo, Deus libertaria aquele povo através desse ritual, através dessas pragas, através da retirada desse povo. E assim Deus fez. Moisés foi chamado por Faraó lá. Moisés olhou para o primogênito de Faraó e viu ele morto. E ele entendeu quem de fato é o Senhor. E ele disse: vão embora daqui. Eu não quero olhar para vocês. Vocês estão libertos. Vocês estão salvos de mim. Vão embora. E expulsou os hebreus daquela terra onde eles eram escravos. E eles começam uma nova história. Uma história com o Senhor, que aí nós precisávamos de outro tempo para contá-la. Mas eu queria destacar aqui só mais 2 pontinhos simples e rápidos, em 2 minutinhos. Nós podemos aprender com a história desse povo e que nós fazemos parte deles. Jesus ressuscitado. As datas eram algo muito especial no tempo da Bíblia, e cada festa era marcada exatamente na data, e eles davam muito valor àquilo. O dia da Páscoa foi instituído lá em Êxodo capítulo 12, a primeira Páscoa aconteceu ali, e o povo de Israel viveu por séculos essa Páscoa, até que o Cordeiro de Deus, o verdadeiro, aquele que seria a realidade, a partir de uma mudança de tempos, um divisor de águas para a história do povo de Deus, ele veio até nós, ele participou inclusive de festas da Páscoa, e muitos não sabiam que era ele o Cordeiro. Jesus morreu, foi enterrado e foi crucificado, foi enterrado e ressuscitou em 3 datas importantes. A primeira é que ele, sendo o Cordeiro, foi morto exatamente no dia da Páscoa. No dia da Páscoa. No segundo dia, Jesus foi enterrado. Nesse segundo dia que ele foi enterrado ainda fazendo parte daquele ritual como
o pão ázimo de que era tratado naquele mesmo ritual. O pão ázimo significa um pão sem fermento, um pão sem nada enxertado, um pão puro. E ele foi chamado, ele é esse pão. E mais à frente do Novo Testamento ele se diz, ele declara que ele era o pão da vida. E no terceiro dia, era o dia da festa das primícias. Nesse terceiro dia Jesus ressuscitou. E aí nós paramos para pensar, o que tem a ver primícias com Cristo sendo ressuscitado? Ele morreu como oferta viva, sacrificada a Deus. Agradou a Deus moê-lo para que você estivesse aqui agora ouvindo essa palavra. Hoje é um dia de emoção, hoje é um dia de alegria, um dia de festa, um dia que nós refletimos. Mas essa emoção, ela não pode falar mais alto do que sua razão. Afinal de contas, em Romanos capítulo 12, nós entendemos que o nosso culto ele deve ser racional, em que eu tenha plena consciência do que eu estou fazendo ali. E eu te pergunto, o que você veio fazer aqui hoje? Assistir um alto de Páscoa, encontrar algumas cenas aqui, como a de Marcelina, por exemplo, em que você pode se emocionar, como a de Denise, com a mulher, representando a mulher do fluxo de sangue. Mas esses milagres aconteceram para mostrar que Jesus é o próprio Deus, é aquele que viria a ser esse cordeiro de que se tratava lá na festa de Páscoa. Hoje é o dia que nós resolvemos comemorar não simplesmente a morte de Cristo, mas principalmente a ressurreição dele, como oferta viva, sacrifício vivo ao Deus que pode nos salvar. Eu não sei como está você, eu não sei como está a sua vida, eu não sei se você reflete sobre essas coisas, eu não sei se você pensa sobre essas coisas, mas você crendo ou não, Jesus veio. Você crendo ou não, ele morreu, ressuscitou, está vivo com o Pai na glória. Você crendo ou não, ele vai voltar para buscar os que são seus. Eu posso ouvir um amém? Amém. E assim nós cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia.
queremos agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor. São muitos visitantes, e se eu falar o nome de alguns aqui, eu vou de repente cometer alguma injustiça, né? Então, estou vendo Lil aqui, que bom te ver aqui, cara. Seja bem-vindo, você e sua família está aí? Deus abençoe. E todos vocês, se você que é da igreja e perceber alguém aí, cumprimente, agradeça pela presença dele, né? Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. O mais importante não é chorar, não é se emocionar com esse dia. É a mensagem que você leva a partir daqui com aquilo que você entendeu. Cristo é a Páscoa. E aí eu deixei agora para o final essa historinha. Mais ou menos nos anos de 1604, adoravam uma deusa, os anglo-saxãos, os germânicos que sobraram ali, se ajuntaram na Inglaterra junto com alguns ingleses, e eles cultuavam uma deusa que chamava Easter. Essa deusa é uma deusa representada por uma lebre. Uma lebre. Ela foi cultuada, é uma deusa da fertilidade. E tanto a lebre quanto o coelho, eles se reproduzem muito rápido, e por isso ela é a deusa da fertilidade. Mas na junção, ou tentando cristianizar a Europa, misturaram as festas pagãs com as festas cristãs. E o que aconteceu foi que começaram a colocar um coelho, colocar um ovo, representando a vida rápida daqueles coelhos, cultuando a esta deusa. Muitas vezes nós não sabemos disso. Compramos um ovo de Páscoa e damos o nosso filho. Mas eu não compro com esse objetivo. Mas será que se você sabendo dessa história, você de repente vai agir da mesma maneira? Assim como o Natal tem uma história, assim como outras datas festivas tentam tirar o foco daquilo que é a mensagem real da palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com a Igreja Católica. Muitos de nós, muitas vezes, atribuímos a eles essas mudanças. Não tem nada a ver. Era um culto a uma deusa pagã, de um povo pagão, e misturaram essas festas. E mais ou menos no século 17, início do século 17, isso veio para o Brasil. E desde então, a Páscoa é representada por um ovo de chocolate que sai de coelho, que é mamífero. Não é estranho isso? Não é errado comprar ovo de chocolate. É errado você não ensinar para o seu filho aquilo que é a realidade, a verdade. Vamos aprender. Nós temos falado sobre isso aqui. Aprendermos a palavra, expormos a palavra pela palavra. Nada de nós, nada de mim, nada que trate do homem, nada que fale do homem, mas um culto voltado a Cristo da Páscoa, ao Jesus que veio morrer por você, por amor, porque o Senhor te escolheu. Amém? Vamos em paz e uma ótima semana para todo mundo, em nome de Jesus.